Olá pessoal, meu nome é Carlos Bialerti, eu sou aluno da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o UFTM, e eu vou falar hoje um pouco de vocês sobre força de atrito. Primeiro, a gente tem que saber que existem dois tipos de força de atrito, que é a força de atrito cinético e a estática. Nesse exemplo aqui nós vamos usar a força de atrito estática, mas eu vou falar um pouco para vocês sobre a força de atrito cinética. A força de atrito estática é quando o objeto está na iminência do movimento, ou seja, ele ainda não está em movimento. Como nós sabemos, a força de atrito depende de dois corpos. Eles têm que estar em contato. Se não tiver contato, não existe a força de atrito. Eu trouxe aqui um exemplo básico, que é encontrado em muitos livros do ensino médio e também do ensino superior, sobre a força de atrito estática. Nesse exemplo aqui, o que a gente tem? Nós temos dois bloquinhos com uma roldana. Esses blocos até então estão em repouso. E aí eu vou colocando peso aqui até saber a que ponto esse bloco aqui não irá movimentar. Qual vai ser o máximo que eu posso colocar para esse bloco não movimentar. Isso é a força de atrito estática. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é a decomposição de forças em cada bloco. No bloco A, nós temos a normal, o peso de A, a tração que o fio está fazendo no bloco e temos a força de atrito, representado aqui. No eixo I, nós temos que a força resultante é a tração menos a força de atrito. Lembrando que aqui nós colocamos a força de atrito em negativo porque a força de atrito sempre é ao contrário ao movimento. No bloco B, antes disso, e aqui no eixo J, nós temos a normal e o peso de A. Lembrando que aqui não vai ter movimento. Então a nossa força resultante vai ser igual a zero. E se colocarmos a força resultante igual a zero, vamos ficar que a normal vai ser igual ao peso de A. Ok? Tá. Agora vamos para o bloco B. No bloco B nós temos que a tração e o peso de B. Isso nós estamos representando, aqui eu coloquei invertido. Na verdade, esse aqui é o sentido em J. E esse aqui é o em I. Certo? Em J temos que a tração, eu coloquei em sinal positivo, e o peso de B em sinal negativo. Tá bom? Em I, nós não temos nenhuma força nesse sentido horizontal. Então, a força resultante vai ser igual a zero. Tá. E agora, o que nós podemos fazer para achar, por exemplo, o coeficiente de atrito? Nesse caso aqui, que vai ser o coeficiente de atrito estático. O que nós podemos fazer é pegar os dois sentidos em que supostamente haverá movimento. Nesse caso aqui, quando eu puxar esse bloco vai movimentar no horizontal, certo? E aqui vai ser ao contrário. Quando eu puxar esse bloco, esse aqui vai movimentar então na vertical. Então nós vamos pegar este na vertical e este na horizontal, tá bom? E vamos igualar. Essa força resultante aqui tem que ser igual a esta força resultante aqui, porque eles não têm movimento ainda. Então vai ficar colocando aqui, força resultante 1, que no caso vai ser essa aqui, e a força resultante 2. Então, a força resultante 1 tem que ser igual à força resultante em 2. A força resultante 1, nós temos que é a tração menos a força de atrito. Então, tração menos a força de atrito. Lembrando, força de atrito estática. Ela vai ser igual a tração menos peso de B. Tração menos peso de B. Certo? Esses dois valores são iguais. Então, eu posso, ao passar para lá, ele vai ficar negativo. Então, eu posso cortar um com o outro. Vai ficar menos força de atrito é igual a menos peso de B. Multiplicando por menos 1, temos que força de atrito é igual ao peso de B. Até aí tudo bem, né, gente? Agora, vamos lembrar qual que é a fórmula de força de atrito. A fórmula de força de atrito é força de atrito
é igual ao Mi, nesse caso vai ser o estático, né? Vezes o módulo da normal, certo? E a fórmula de peso, qual que é? A fórmula de peso é peso é igual a massa vezes gravidade. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer agora a substituição então. No lugar do Fat eu vou colocar μe vezes o módulo da normal. Isso vai ser igual ao peso de B, que é a massa, neste caso vai ser a massa de B. Massa de B vezes a gravidade. Tudo bem? Tem mais uma coisa que nós podemos substituir aqui nessa equação, que é a normal. Como a gente já colocou aqui, ó, a normal vai ser igual ao peso de A. Então, no lugar da normal, eu vou colocar o peso de A. E aí volta lá em cima. O peso vai ser massa vezes gravidade. Então, vai ficar μe vezes peso de A, que é igual a massa de B vezes a gravidade. Peso de A vai cair na fórmula novamente. Então, μe vezes massa de A vezes a gravidade é igual a massa de B vezes a gravidade. Tudo bem? Se eu colocar essa gravidade em evidência e essa gravidade em evidência, eu posso cortar as duas. Certinho? Com isso, eu vou ter aqui o μe é igual. Esse está multiplicando, eu posso dividir, então vai ficar a massa de B sobre a massa de A. Certinho? Agora nós vamos demonstrar isso no exemplo que eu trouxe para vocês, que é um experimento básico que pode ser aplicado em sala de aula, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos então representar o exemplo que a gente viu ali no quadro. Aqui eu utilizei uma tábua de MDF normal, uma roldaninha que encontra em qualquer casa de materiais, alguma coisa assim, um cestinho de copo de plástico normal, fiz essa cestinha com arame, e aqui eu fiz um bloco, que com o resto desse MDF aqui eu só juntei as partes dele. E nesse bloco eu coloquei 4 superfícies diferentes. Aqui, então eu peguei alguns pregos e vou colocando aqui. Vai ser um trabalho árduo, demorado, a gente vai ter que ir fazendo aos poucos. Que nem eu falei, esse experimento é demonstrativo. Não vai dar... para você ter um valor mais aproximado, você teria que reproduzir isso aqui muitas vezes num ambiente totalmente... Por exemplo, aqui não poderia ter poeira na tábua, porque isso altera o coeficiente de atrito. Então, esse daqui é um experimento demonstrativo para você colocar em sala de aula, para os alunos terem a diferença entre o coeficiente de atrito estático e cinético. Nesse experimento vai ser possível você olhar essa diferença entre um e o outro. Então, vamos lá. Eu estou colocando aqui já de 5 em 5, para tentar agilizar o processo aqui para vocês terem uma noção. Outra coisa que é importante falar, a força de atrito é um processo muito mais complexo do que se parece. Por que é um processo muito mais complexo? Porque a força de atrito, a gente tem que lembrar que todos os objetos são feitos por átomos. Todos são átomos. E ele está tendo interação de cada átomo da tábua que está em contato com o do bloco, cada átomo está tendo uma interação com o bloco. Então, a gente tem, a princípio, o que faz essa força de atrito, então é essa interação entre cada átomo. Por isso, sim, é como se fosse uma somatória de todas as reações. Que é entre esses dois átomos que a gente falou, o átomo do bloco com o da tábua. Por isso que não é uma coisa tão simples de se pensar. Foi. A partir desse momento, a força do bloco aqui, da cestinha, conseguiu vencer a força de atrito estática. E agora, a partir desse momento, eu não vou dar conta mais de colocar o bloco em repouso. Presta atenção. Olha, porque toda hora
e a partir desse momento que eu solto aqui, eu sem querer eu estou colocando uma força ou para frente ou para trás que já está colocando em atrito cinético, que é bem menor que o atrito estático. Então, ele sempre vai escorregar. Tá bom, gente? Agora nós vamos pesar a cestinha com os pregos. Para quê? Para a gente usar a fórmula que a gente aprendeu, que a gente deduziu ali, para ver se a gente acha o coeficiente de atrito do bloco com a mesa que a gente fez. Eu vou colocar a cordinha, primeiro, por causa que ela tem um pezinho bem pouco, mas tem. Eu vou colocar a cordinha junto com o cestinho. Nós conseguimos 180 gramas de prego, certo? Então, eu vou anotar aqui no quadro. Só um minutinho. 180 gramas da cesta. Certo? Agora, eu vou voltar agora e vou voltar de novo aqui. E vou pesar o nosso bloco. O nosso bloco tem 467 gramas. Não, 467 gramas. Agora nós vamos jogar na forma. Então eu vou colocar aqui a massa de B. A massa de B, 180 gramas. A massa de A, 467. Fazendo essa conta rapidamente, nós vamos ter que dar 0,3854 aproximadamente. Esse valor é um valor grosseiro, tá bom? Para ter uma aproximação mais precisa disso, para ter um valor mais preciso disso, nós temos que realizar esse experimento no mínimo umas 10 vezes. Por isso que é interessante fazer a demonstração sem usar a conta, pois vai ser um processo mais trabalhoso, porque para fazer o corpo deslizar, tem um processo bem demorado. Então, caso isso em sala de aula acabaria não dando tempo de fazer. Então, o que você pode fazer é fazer o exercício sem usar isso, apenas demonstrar. Lembrando que a unidade do coeficiente de atrito ele não tem uma unidade de medida. Ele é um valor fixo sem unidade de medida, tá bom? Bom, gente, essa foi a demonstração para ser utilizado por professores que a gente fez sobre a força de atrito estático. Espero que tenha satisfeito a expectativa de vocês e qualquer dúvida, coloque algum comentário aí, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, gente.